Muito bem. A gente está falando esse mês sobre um tema bem pertinente. A gente dedicou o mês de março a falar sobre o Evangelho e a proteção à vida. É um tema que a gente tem dedicado esforço, atenção, foco. Pensar que o Evangelho convida a gente a pensar algumas questões de ordem social, de vida. Jesus levantou no seu ministério, desde o Antigo Testamento, na verdade, todos os profetas levantaram questões sociais muito importantes. Se a gente ler os profetas, a gente vai ver uma linha passando por todos eles. A justiça social. Todos os profetas falaram sobre fome, falaram sobre nudez, falaram sobre ser estrangeiro, a viúva e o órfão. Todos os profetas. Se a gente pegar todos eles, nas primeiras páginas, nos primeiros escritos dos profetas, a gente vai ver essa mensagem muito presente ali. Então, Jesus também vem com questões extremamente importantes nesse aspecto, e a gente acredita, e a gente vê, faz essa leitura, percebendo que o Evangelho não é uma transcendência da vida, mas o Evangelho é uma interferência na vida. A fé não tira a gente da vida, a fé não priva a gente, a fé não leva a gente ao que um escritor chama a religião não é o ópio do povo, né? Ou seja, não é um entorpecente a essa vida real, pelo contrário, a vida é real como ela tem que ser, e o Evangelho ajuda a gente justamente a encarar essas situações, ora nos livrando, nos protegendo, mas ora também nos dando ferramentas de enfrentamento, ferramentas de apregoar o reino, anunciar o reino nessa realidade. Então a gente não crê numa fé apenas transcendente, apenas arrebatadora. Existe o fator arrebatador da fé, existe o céu, enfim, mas a cura, né, como foi dito aqui, existe sim as intervenções de Deus no sentido do socorro, do alívio, mas existe também a perspectiva da fé no estou com vocês até o fim. Então, às vezes, a gente esquece isso. E é uma das grandes dores que a gente observa, o quanto, às vezes, o movimento cristão se tornou um movimento em que não prepara as pessoas para as realidades, mas vive meio que numa bolha, né? Tentando criar uma bolha. E aí entra tanta confusão, entra tanta distorção, entra tanta polarização dessa vida e da vida ideal que às vezes a gente cria. Então, no primeiro domingo, nós tivemos aqui a doutora Gediael, né? Dia 8, não foi? Falando sobre Dia Internacional da Mulher. Ela é uma promotora de justiça da Vara de Família do Recanto das Emas, e ela falou um pouquinho sobre essa questão da violência contra a mulher, da proteção à mulher. As mensagens daqui estão no YouTube, se você quiser assistir, vale muito a pena essa reflexão. Semana passada nós tivemos aqui o casal pastor Jonathan e esqueci o nome dela. Enfim. Hã? A Alana? Se estiver errado, desculpe. Acho que é a Alana. Eles têm um projeto com pessoas em situação de rua, eles ajudam com assistencialista mesmo, distribuindo alimento, marmitas. Só na pandemia ele distribuiu 56 mil marmitas para pessoas em situação de rua. A gente falou um pouquinho sobre o Evangelho e a vulnerabilidade. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o Evangelho e a criança, o Evangelho e os nossos filhos. E a gente convidou uma pessoa muito especial, convidamos a Leilane Dias Almeida. Ela é tenente da Polícia Militar no Distrito Federal, servindo no Batalhão de Policiamento Escolar. Vem para cá, Leilane. E a gente vai falar um pouquinho sobre como o Evangelho ajuda a gente nesse cuidado com os nossos filhos e filhas no ambiente escolar. Obrigado pelo convite. Obrigado, o esposo dele está ali, a Sofia já está aí correndo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Eu fiquei muito honrada com esse convite, a partir do meu amigo Manuel, para estar aqui falando sobre essa temática.
eu sempre costumo, em todos os lugares, começar me apresentando, né? E eu começo me apresentando primeiro academicamente. E aí eu falo, olha, eu sou formada em ciências contábeis, eu tenho pós-graduação em recursos humanos, eu tenho uma graduação agora bem recente em ciências policiais, que é pelo Instituto da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu tenho uma pós-graduação em ciências jurídicas e estou terminando meu curso de direito. Tá, mas e daí, né? Nada, o que isso tem a ver? E eu digo assim que eu passo para uma outra etapa. Qual etapa? É a minha apresentação pessoal. Eu já trabalhei como vendedora, como gerente de loja por muitos anos, e em determinado momento Deus colocou a polícia militar no meu caminho. E quando eu fui entrar na polícia militar, eu fiz um teste e a psicóloga falou assim: não, você não tem o perfil para isso. E eu disse para ela: olha, neste momento eu não estou precisando de perfil, eu estou precisando passar em um psicotécnico, então eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. E aí, naquele momento, eu fui ajudada a passar naquele teste. E depois que eu entrei na polícia, eu descobri, sim, eu tenho o perfil para estar na polícia. Porque dentro da polícia militar eu posso caber em diversos lugares. Dentro da polícia militar eu fui praça e, não satisfeita, fiz um outro concurso. E eu falei, Senhor, eu quero sair da polícia militar, porque eu acho que eu entrei aqui por coincidência. E eu falava para o meu esposo, o Hudson, amor, eu vou fazer um concurso e eu vou sair da polícia militar. Em determinado momento, eu não sei se aqui tem concurseiros, eu estava estudando para perito da Polícia Civil. E estudei, eu tinha uma certeza enorme no meu coração que eu ia passar para perito da Polícia Civil. E eu não passei. E eu fiquei muito frustrada. Eu falei, Senhor, mas eu me dediquei tanto. Num outro concurso, eu estudei lá 6 meses e passei. Nesse, eu estou me dedicando há 1 ano e não passei. E eu lembro que meu esposo estava tomando banho. Na época, eu não tinha a Sofia. E eu falei assim, amor, surgiu o concurso de oficial da Polícia Militar. Eu já estou na Polícia Militar, mas é um outro concurso, é uma outra carreira. E eu vou fazer. E você sabe que eu não sou de largar o osso fácil. Pode ser que eu passe. Só que são 3 anos de exclusividade na academia para que eu me forme como oficial. E ele falou assim, amor, vamos pensar em um problema de cada vez? Primeiro, concentre-se, vai lá, faz a prova, e se você passar, a gente resolve depois, né? Irmãos, eu passei no concurso da Polícia Militar novamente. E hoje eu digo, eu estou aonde eu deveria estar, porque as nossas escolhas são diferentes das escolhas de Deus. E está tudo bem, e é tão bom, tão reconfortante, quando a gente aceita isso, de que a palavra de Deus, ela é justa, ela é perfeita e ela é agradável. E agora eu vou para o ápice da minha apresentação pessoal. Eu sou mãe da Sofia, e eu sou esposa do Hudson, no qual nós estamos casados há 19 anos. E a nossa história, nós namoramos, noivamos, casamos em 6 meses. E nós estamos há 19 anos juntos. Para mim é uma honra. E aqui na igreja eu sou a amiga do Manuel e da Érica. E é um prazer e uma honra muito grande estar com os irmãos, que eu vi que é realmente uma família. Eu me senti acolhida quando eu cheguei aqui. Eu falei, que delícia. Nós temos o sofá, nós temos um lanchinho, nós temos crianças andando e correndo pela igreja. Irmãos, isso é uma bênção. Isso é comunhão familiar. E foi um convite inusitado, pastor, falar sobre evangelho e proteção à vida. Porque, geralmente, eu sou convidada para falar sobre o casamento. Eu e o Hudson, nós nos casamos muito cedo, né? 19 anos, já é uma longa vida juntas. Eu sou convidada para falar sobre a maternidade atípica. A Sofia, minha filha, ela é TEA, então está dentro do espectro autista. Ela foi diagnosticada inicialmente como TEA nível 2. E a médica falou assim, mãe, deixa eu te falar, pode ser que sua filha não fale. E isso doeu muito à época. Então, eu também sou convidada para falar
sobre essa temática. Hoje, quem vê minha filha está falando, minha filha é maravilhosa. Sobre a maternidade também, eu sou convidada. A Sofia teve uma ataxia cerebral o ano passado, né, meu amor? Tem 1 ano e alguns meses, e foi um momento muito difícil na nossa vida. Até hoje eu não tenho um diagnóstico. Irmão, o que aconteceu? Não sei. Até hoje nós vamos em médicos, os médicos. O que aconteceu? Eu preciso saber, eu tenho que tratar minha filha. Leilane, a gente não sabe. Tem coisas que a medicina não consegue. Vamos só agradecer a Deus pelo que ela tem, que ela recuperou os movimentos, que ela não teve problemas neurológicos e viveu um dia de cada vez. Geralmente eu também sou convidada para falar sobre a batalha da mulher no âmbito profissional, né? Ainda mais no meu âmbito profissional, como mulher militar, que está à frente de tropas, que está à frente de grandes eventos. E falar sobre o evangelho e proteção à vida é algo muito profundo. E eu não conhecia os irmãos, conhecia pelo que o Manuel falou, e eu orei para estar aqui e falei, Senhor, me ajude a ser digna de estar naquele altar e trazer alguma coisa para aqueles irmãos, para que eles possam levar para a vida. E eu trouxe minha colinha, né? Porque mãe, profissional. E eu esqueci de falar, meu marido também é empresário, ele me coloca para trabalhar com ele. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu dou conta de tudo isso? Não, eu não dou conta. Tem vezes que eu dou uma piradinha e eu seguro nas mãos de Deus e vou. Né? Falo, Senhor, se tu me destes, se tu me entregastes, o Senhor vai me dar a capacidade de administrar. Então, a gente vai movimentando os pratinhos da forma que dá e da forma que a capacidade de Deus vai nos levando, porque eu digo, não é pela minha capacidade, é pela capacidade de Deus. E, às vezes, Senhor, eu estou aqui, faz a tua vontade em mim. E eu me coloco como instrumento. E, quando eu me coloco como instrumento, Deus vai abrindo as portas. Deus vai me usando como instrumento. Porque eu reconheço a minha fraqueza e reconheço a grandeza dele na minha vida. E aí, quando eu vim falar sobre esse tema, eu falei, Senhor, eu vou falar sobre o evangelho e proteção à vida. E eu orei, e eu falei, Senhor, como introduzir esse tema? E na minha cabeça veio uma palavra chamada conexão. E não foi a primeira, mas foi uma das primeiras palavras que eu ouvi aqui, foi, irmãos, vamos nos conectar a Deus. Eu falei, Senhor, é resposta de oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, eu estou no lugar certo para falar com as pessoas certas. E o melhor, com a confirmação de Deus na minha vida. E eu fiquei muito feliz. Obrigada e obrigada a vocês. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Salmos 119. Versículo 105, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. E aí, no versículo 110 diz assim, os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. No 112 diz assim, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Meus irmãos, olha que profunda essa mensagem. Atualmente, no batalhão escolar, que foi a proposta que me trago aqui, eu atuo como CPU. Vou ter que contar algumas histórias de vivência de vidas aqui, tá? O CPU, ele é um coordenador de policiamento da unidade. Hoje, no Distrito Federal, nós atendemos do Iapoque ao Chuí. Então, o batalhão escolar, ele tem uma missão de estar cuidando de todas as escolas do Distrito Federal, desde lá da última cidade de todo o nosso quadradinho. Então, tem dias que eu rodo 400 quilômetros, porque acontece algo lá no Vale do Amanhecer, então eu estou na escola do Vale do Amanhecer, depois acontece algo lá em Planaltina, eu tenho que descer para Planaltina. E quando eu vou quando os casos são casos diferentes, casos em que
talvez os policiais que estão lá, eles tenham a capacidade de estar resolvendo, mas eles falam assim, tenente, eu preciso de um apoio aqui, porque o negócio está diferente do que a gente está acostumado. E com relação às nossas crianças, eu gostaria de contar um testemunho que eu vivi. Eu não sei se os irmãos conhecem uma plataforma de jogo chamada Roblox. Não sei se todos conhecem. E eu vou falar, porque eu estou no altar, eu deixava no passado a minha filha acessar essa plataforma. E daí, Leilane, o que isso tem a ver? Nesse dia, eu estava num serviço normal e esses policiais me chamaram a essa escola que tinha uma criança de 10 anos, na sala da diretora e estava com uma folha com diversos nomes. E eu falei, tá, isso é normal, né? Uma criança de 10 anos na sala da direção, com diversos nomes. Não, tenente, a senhora precisa vir aqui. Eu falei, não, então, se você está falando que eu preciso ir, eu vou, é claro que eu vou. Quando eu cheguei lá, eu entendi a complexidade do problema. Não estava só a diretora da escola, não estava só a professora, não estava só o aluno, não estava só os pais, não estava só os policiais, não estava só o conselho tutelar. Vocês conseguiram entender a quantidade de pessoas que estavam com essa criança de 10 anos? Pais, professores, conselho tutelar, orientação pedagógica, policiais, todo mundo sem saber o que fazer com essa criança. E aí me chamaram também, né? Para mim entrar lá no bolo, vamos ver se tem mais uma pessoa que possa dar à luz nesse caso. Essa criança ela fez uma lista de pessoas que ela tinha a intenção e a missão de estar executando. Os pais dessa criança não tinham reportado o problema à escola, mas estava dormindo dentro do quarto o pai, a mãe e o irmão menor dessa criança, trancados, e essa criança de 10 anos no outro quarto. Misericórdia, né? Quando eu cheguei lá, eu olhei para o policial e falei assim, agora eu entendi tudo. E aí a gente chamou os pais para entender um pouco mais do contexto, porque eles não tinham passado para a escola, mas eles também estavam assustados. E aí, pai, e aí, mãe, porque a gente precisa entender o que está acontecendo em casa, para a gente entender o que está acontecendo na escola, para a gente entender se isso realmente deve ser levado à frente e como deve ser tratado, né? E aí os pais comentaram que essa criança era uma criança que ficava só em casa e muitas vezes ficava no celular, e aí conheceu uma pessoa numa plataforma. Nessa plataforma, essa criança começou a conversar, fazer conexões com pessoas. Essas pessoas começaram a conversar com essas crianças, primeiramente a dizer o quanto elas eram legais, a compartilhar dos mesmos jogos, a compartilhar das mesmas experiências. E para que essa criança continuasse nesse grupo, ela tinha que fazer determinadas coisas. E aí, meus irmãos, como que esses pais lidaram com isso, né? E essa mãe falou assim, conversando lá com essa família, ela falou para mim, esse não é o meu filho. E eu olhei para ela e falei, olha, é o teu filho? Ela, não, mas eu não estou reconhecendo o meu filho. Eu falei, eu entendo, mas é o teu filho. Você vai fazer o quê? Você vai entregar para uma outra pessoa? É o teu filho, é a tua responsabilidade. É duro ouvir isso, né? É muito duro para mim como mãe também ouvir isso. Porque muitas vezes eu estou cansada. Pensa, a quantidade de papéis que eu tenho. Eu chego em casa e eu quero descansar. Mas isso aqui foi um tapa na minha cara. Por quê? Porque eu tenho que ter conexão com a minha filha e conexão de verdade. E a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Vamos continuar nesse caso aqui, senão a gente entra em outros. E aí essa mãe falou assim, olha, eu não tinha noção. Eu comecei a ter noção quando ele começou a ser muito agressivo em casa. Quando ele começou a falar assim, mamãe, eu tenho tanta vontade de te matar. É isso. Ah, não, isso não existe aqui no Distrito Federal, não. Meus irmãos, existe e é mais recorrente do que a gente acha.
Quando começou a falar assim, mamãe, eu não tenho irmão, não. Esse menino é muito chato. Eu vou fazer o que me pediram. E aí a mãe começou a ficar atenta. Quem te pediu o quê, menino? E o menino não abria, o menino estava fechado. E aí, na escola, ele fez uma lista, e nessa listinha tinha lá o nome dos amigos, nome da professora, nome dos pais, todas as pessoas que eles tinham para executar. E aí nós falamos o seguinte, cara, pode ser mentira desse menino, não pode? Tipo assim, não sei, vamos ver. Senhores, um dia que a mãe e o pai não estavam em casa, sabe aquele cara que fez a conexão com ele lá pelo Roblox? Foi na casa desse garoto. Tem registros em câmeras. Tem registro em câmeras. Ah, isso não acontece. Acontece. Tem ocorrência, tem parte, tem muitos órgãos envolvidos, tem muita gente envolvida. Esse é um dos casos. Esse ano eu também participei de uma mesa que se chama Desafio Não é Brincadeira, onde a Secretaria da Mulher chama várias autoridades para participar da mesa, e a gente vai a escolas, no meu caso eu só vou a escolas, eles vão à igreja, eles vão em diversos lugares, e aí fala sobre os desafios que são lançados na internet. E a gente vai falando para as crianças, e as crianças falam, não, eu não caio nesse truque, né? Como que eu vou cair nesse truque? Mas quem que nunca ouviu falar de uma pessoa que não pagou um boleto indevidamente? Eu já ouvi diversas vezes. E a gente cai em tantos truques sociais que a gente nem acredita, não é verdade? A gente passa a não perceber o que está acontecendo nas nossas vidas. A gente passa a não perceber o que as pessoas falam para a gente. Neste momento, esse aqui é um truque que eu faço, de psicologia social, com as pessoas. Eu simplesmente saí do púlpito, eu estou com o microfone num lugar de fala, e eu fui andando, e todos vocês olharam para mim. Então, isso é o quê? Truques sociais. A internet está lotada disso. A escola está lotada disso. E aquela mãe, ela olhou para mim, como um ato de desespero, falou assim, e agora, o que eu faço? E eu respirei fundo, e eu disse o seguinte, antes de responder para ela, durante o momento que eu estava respirando, eu falei, Senhor, eu sou profissional, mas eu sou cristã. Eu tenho que falar. Eu falei assim, olha, mulher, é o seguinte, primeira coisa, você precisa orar. Você acredita em Deus? Acredita em Deus? Ore. E profissionalmente eu disse para ele, conecte-se ao seu filho e desconecte o seu filho. Muito confuso isso, né? Orar, conecte-se com o seu filho e desconecte o teu filho. E para as outras soluções, a gente vai ter que movimentar. Eu não consigo te responder agora, não tenho as respostas. É muito profundo, dói demais. Eu sou mãe. Pensa no tapa na cara que eu levei. Falei, cara, a minha filha está tendo acesso a isso. Eu cheguei em casa enlouquecida, porque às vezes eu sou muito enlouquecida. Falei, amor, a Sofia não vai mais usar isso aqui, isso aqui. E foi um protesto dentro de casa, né? Tipo, mas... E a prima, e não sei quem. Amor, ela não tem maturidade. Eu sou a mãe dela, tem escolhas que ela não faz. Eu faço por ela. Ok? Mas foi um protesto da avó. A prima vai ter, ela não vai ter. Ou o meu irmão se enquadra, ou não vai ter. A minha filha não vai ter. E aí eu tirei da minha filha. E tirei da casa da avó, tirei do celular do meu marido, tirei do meu celular, e foi um protesto. E a partir desse protesto, eu percebi o quanto a minha filha estava influenciada também. Você acha que ela não protestou? Você acha que uma criança, à época de 7 anos, não falou, mãe, eu já tenho maturidade para isso. Mãe, eu já estou... Não, ela protestou e eu tirei. E aí eu comecei a pensar no que eu falei para aquela mulher. Ore, conecte-se ao seu filho e desconecte o seu filho. Só que quando a gente fala em desconectar, eu não estou falando assim, olha, não dê o seu celular de jeito nenhum. Você tem filho? Tem. Eu não estou falando para você, não dê o celular de jeito nenhum para o teu filho, não. Não estou falando isso. Porque eu dou para minha filha. Sabe por quê? Porque o mundo hoje é todo tots, né?
Você vai no aeroporto, você não precisa mais fazer o check-in. Você vai lá, rapidão, vai lá no TOTS e faz. Você vai no McDonald's, tem atendente lá? Tem, mas quantas tem agora? Uma ou nenhuma. Ou você aprende a usar lá o negocinho, ou você não aprende. Então, passa-se a ser o quê? Uma necessidade de adaptação. Eu falo nós porque eu já tenho 40 anos, a gente não está tão acostumado com essa tecnologia, né? Eu falo para o meu marido, amor, me ajuda aqui, porque ele é altamente tecnológico. Eu não estou acostumada, eu sou uma coisa mais rústica, né? Aquele negócio, no entanto, eu ainda ando com a Bíblia né? A Bíblia aqui. Então, assim, eu não estou falando para você não deixar o seu filho precisa, porque ele precisa acompanhar essas tendências mundiais. Tipo assim, não é mais um artigo de luxo, é uma necessidade de vivência. Concordam comigo? Só que eu vi algo que muito interessante na igreja. As irmãs estavam ali atrás com seus filhos, eu não vi ninguém com celular, pastor. As crianças daqui estavam todas ali brincando na medida do possível. Então, quando eu falo para você, desconecte o seu filho, eu estou dizendo assim, olha, não deixe ele lá muito tempo. Olha, se ele está andando em algum lugar dentro da internet, esteja ao lado dele. Verifique antes se ele realmente pode estar usando aquilo que ele deveria estar usando. Verifique se o que ele está fazendo lá dentro é o quê? É somente um passatempo ou se aquilo realmente pode comprometer a vida dele. Porque se para nós, adultos, é uma grande armadilha, quem nunca? Eu, particularmente, quando eu estou cansada, chego em casa e falo, agora é o meu momento, né? Sentei, peguei o meu celular ali e comecei. Não, eu vou ficar aqui 5 minutinhos. É só 5 minutinhos, porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Quando eu vi, passou um tempo e a rede me pegou e eu nem percebi. Imagine uma criança que não tem capacidade de discernimento. Ah, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, eu ainda não tenho que me preocupar. Tem que se preocupar, sim. Sabe por quê? Porque quem pode cair nessa armadilha é você também. É a armadilha de não estar criando conexões com o que realmente importa. Eu digo que, quando eu falei com aquela... Irmãos, aqui tem conexão várias vezes, só para falar para os irmãos que a palavra era conexão. Quando eu digo assim, analógica, mas também, né, no celular. Quando eu digo assim, sobre conexão, eu busco falar também que conexão, você estar conectado, é diferente daquele controle absoluto. Porque é chato, né? Quem aqui já foi criança? Todo mundo assim, né? Mas já foram crianças, se tornaram adolescentes, hoje é adulto. E aí, quando a gente fala assim, vamos tirar as conexões, a gente quer fazer isso por total controle. Mas a palavra de hoje é conexão e não controle. Controle, ele tem que haver, mas ele não tem que estar ali em cima. O importante é conectar-se. Quem é pai aqui não precisa levantar a mão, mas qual é a cor preferida do teu filho? Você sabe a cor preferida do teu filho? Ótimo. Tem pais que não sabem. A minha filha, a cada 15 dias, ela muda a cor preferida dela. E está tudo bem. O importante é que ela me fale, né? E ela está me falando sempre, porque para uma menina que me falaram que não ia falar, ela fala muito. Ela fala o tempo inteiro. E eu digo assim, Senhor, eu desejei tanto. Eu soube desejar e Deus realmente me deu a bênção, porque ela fala muito. Minha filha fala muito. Amém, Jesus, obrigada por isso. Então, hoje a cor preferida da minha filha é branco. Ok. E antes era roxo, e já foi azul, e já foi rosa, e já foi o arco-íris. Eu falei, filha, o arco-íris não é cor preferida, né? A cor preferida é única. Ela fala, mãe, mas a minha cor preferida é o arco-íris. Eu falei, tudo bem, vai que é uma combinação de cores que ela veja que eu não vejo, né? Tá tudo bem. Qual a comida preferida do teu filho? Quem é o melhor amigo do seu filho na escola?
Você sabia que o melhor amigo da sua escola, e isso é comprovado, geralmente não é o melhor amigo que você tem em casa, porque nós temos redes, né? Nós somos bloquinhos, eu falo. Então, nós somos uma pessoa onde nós temos uma conexão aqui na igreja. Então, pode ser que eu tenha uma maior afinidade de uma pessoa dentro da igreja. Eu sou um outro bloquinho de construção na minha realidade profissional. Então, na minha realidade profissional, eu tenho uma outra pessoa no qual eu tenho uma conexão maior. Então, eu vou para outro bloco social. Então, ali naquele outro bloco social, tem pessoas onde eu tenho conexões. Então, quem são essas pessoas dos quais os nossos filhos estão tendo conexões dentro desses blocos de convivência dele? Será que a gente sabe? Será que a gente sabe qual que é o ídolo do nosso filho? Será que nós sabemos? Tipo assim, cara, quem a minha filha gosta muito? Minha filha vive falando Cristiano Ronaldo. Tudo bem. Tá tudo bem. Nós temos bichos em casa, na casa do meu irmão. Um é a Georgina 1, Georgina 1 morreu, aí veio a Georgina 2. Hoje nós temos Cristiano Ronaldo, que é um galo. Nós temos a Pudim, que é um hamster. Nós temos a Pompom, que é outro hamster. E tá tudo bem. E a gente fala assim, mas é um mundo tão infantil, né? Ela ainda não chegou à adolescência, eu vou chegar ainda a essa fase. Eu só tenho essa fase com sobrinhos, que eu passei por essa vivência, mas com minha filha ainda não. E a decoração do meu quarto é a foto principal do meu quarto é uma foto pequenininha de Natal. Ao lado está cheio de golfinhos e estrelas, pintados de canetinha num suporte de celular. Isso é o quê? É lindo? Não é, gente. De verdade. É lindo? Quem tem coragem de falar para mim que é lindo aqui? Gente, não é lindo. Mas é sentimental. Tem conexão. A minha filha, ela demorou um tempo no quarto dela, ao lado da hamster dela, talvez ao lado da prima dela, que está sempre junto, confeccionando um quadro da nossa família. Como eu não vou validar aquilo? Eu não preciso achar a coisa mais linda do mundo, mas eu tenho que dizer assim, filha, cara, que esforço você fez. Você tirou o seu tempo para demonstrar o seu amor, para demonstrar o seu cuidado para mim. Ela poderia ter feito isso para qualquer pessoa. Ela poderia ter feito para o pai, que, aliás, ela é fã do pai dela, fã complexo de Édipo, né? As meninas amam os pais. Ela é apaixonada. Ela poderia ter feito para a amiga, para a professora, mas ela fez para mim. E eu faço questão de estar lá, em cima de um pote rosa, com a nossa foto e aquele enfeite. E eu digo assim, Senhor, me ensina a ver cada dia mais a beleza da simplicidade do que me é entregue. E aquele desenho nos traz tanta conexão. Aquele desenho, quando eu olho para ela, eu falo, Senhor, me ajude a estar conectada à minha filha. Me ajude a entender a simplicidade dessa cabeça dela, para que eu possa me conectar a ela. Porque, meu irmão, se você não estiver conectado aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus familiares, alguém vai se conectar. Se você não trouxer esses valores para a sua casa, outros valores serão inseridos lá. E hoje, na escola, nós temos muitos valores diferentes dos nossos. Hoje, na natação, nós temos muitos valores diferentes dos nossos. Hoje, no inglês, nós temos muitos valores diferentes dos nossos. Hoje, a gente caminha na rua, vai no shopping, nós vemos muitos valores diferentes dos nossos. Então, se a gente não começar, primeiramente, a se conectar para ver o que é importante para minha filha, para a pessoa que está ao meu lado, outras pessoas irão se conectar, irão trazer novos valores.
Porque se eu não validar a pessoinha, ou a pessoinha, ou a pessoinha, ou a pessoinha que está ao meu lado, outras pessoas vão validar. Quando eu digo de conexão, eu digo de conexões reais. Então, quando eu falo isso, estou falando de uma criança, né? Mas pode ser com um adolescente, pode ser com um adulto, pode ser com seu marido, pode ser com a sua esposa, pode ser com sua enteada, pode ser com qualquer pessoa. O que eu estou falando é, dentro desses contextos, dentro desses valores, o importante é a gente estar conectando e realmente conectando. E não é fácil, irmãos, porque é uma vida corrida, né? Às vezes tem gente aqui que acorda 4 horas da manhã. Ah, não tem. Tem. Eu acordei 4 horas, 3 anos da minha vida. Então, tem pessoas que acordam 4 horas da manhã. Depois você sai, vocês têm suas atividades do trabalho, você tem suas atividades escolares, você tem suas atividades consigo próprio, porque é muito importante, né? O cuidado próprio, porque muitas vezes para se conectar, você precisa também se autoconectar. E não tem tempo. E está tudo bem. Essa é a nossa vida. Mas eu digo que, quando você tiver 5 minutinhos, eu só tenho 5 minutinhos, que esses 5 minutinhos, eles sejam 5 minutinhos verdadeiros. Lá em casa, o meu marido, ele é publicitário, então, ele está o tempo todo, o trabalho dele é condicionado à internet. Só que tem um momento em casa em que a gente não pode ficar no celular. Qual que é o momento? A mesa. A gente senta à mesa, a gente vai comer o quê hoje? É um sanduíche? É o quê? É tomar um chá? É só conversar? Neste momento não pode celular. Aí ele fica assim, tremendo, né? Eu falo que ele tem uma doença chamada celulite. Eu também tenho, de vez em quando eu pego essa doença também. E aí ele pega o celular e está aqui, e eu já briguei muito. Hoje eu só pergunto para ele, amor, é trabalho? E ele já entende o recado. Ele entende que nós passamos o dia inteiro longe um do outro, e dentro de casa a gente também vai continuar longe. Então, eu falo, administre o seu tempo, meu filho. Então, assim, é 5 minutos, cara, é 5 minutos que a gente vai sentar e conversar com os nossos filhos. E muitas vezes com o nosso marido, entendeu? Ou com a gente mesmo, porque a gente não para isso, né? A gente pega o celular e fica lá rolando e não conversa com a gente. Então, sobre o meu contexto ali dentro do batalhão escolar, eu trabalho com essa realidade de pessoas que estão juntas o tempo inteiro, mas não estão conectadas. Onde eu estive recentemente em uma cidade, as pessoas elas estavam parando para me olhar assim, oi, tudo bem? Boa tarde, a senhora deseja alguma coisa? E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, amor, eu não estou acostumada com isso, não. É porque é tudo tão rápido aqui, né? Tipo assim, passa rápido aí. E as pessoas olhavam para mim, paravam e me atendiam. E eu já estava sem paciência. Eu falei, gente, ou eles estão realmente vivendo um tempo presente, ou eu estou muito acelerada. Eu acho que eu sou muito acelerada mesmo. Mas é isso. Fala-se muito sobre IA hoje, que é a inteligência artificial. E fala-se pouco sobre IE, que é o quê? Inteligência emocional. Inteligência emocional... eu não tenho inteligência emocional alguma. Irmão, o que é inteligência emocional? É algo que a gente constrói ao longo da nossa vida, com persistência. Quando a gente vem aqui para a igreja, gente, olha que bela oportunidade de aprendizado a gente tem. Porque a gente faz curso para noivo, faz curso para casado, faz curso para adolescente, mas quantos aqui fizeram curso para pais? Você tem filho, né? Você fez curso para pais? Tem, onde que tem aí? Porque me ensinaram, sabe o quê? As coisas funcionais para a criança sobreviver, né? Trocar a fralda, dar comida, colocar numa posição para a criança não morrer, alimentar. Mas quantos aqui fizeram um curso para pais? Tem um curso para ser pastor, tem um curso para ser policial, tem curso para ser esposa. Mas a gente não tem um curso. Então, onde que a gente encontra isso?
na palavra, na igreja, com pessoas que têm valores próximos aos nossos. Então, a gente tem que começar a conectar os nossos filhos a pessoas que têm valores próximos aos nossos. Então, na escola, se você vê o seu amigo, o amiguinho do teu filho lá, observa, tem os mesmos valores? Não tem? Afasta. Ah, irmã, é muito duro. Sim, é muito duro. Mas nós temos que estar com pessoas que têm valores parecidos com os nossos. Eu tenho que começar a conectar minha filha às pessoas que estão aos pés de Cristo. As pessoas que falam a linguagem de Cristo. As pessoas que falam sobre o amor. As pessoas que falam sobre respeito. Porque aqui nós estamos construindo pessoas com valores e com inteligência emocional. E a inteligência de quem? De Cristo. De quem nos resgata dessas armadilhas do mundo. E, para finalizar, eu acho que eu passei dos 20 minutos, pastor. Não, de forma alguma. A minha palavra é essa, é desejar de todo o coração que nós possamos nos conectar aos nossos filhos, aos nossos parentes, ao nosso presente, porque o presente é o maior presente de Deus. Desejar que os nossos filhos, que as nossas famílias não passe o que aquela mãe passou e o que aquela mãe me perguntou, o que eu faço agora? Porque a família não tinha uma resposta. O Estado não tinha uma resposta. Então, o que a gente poderia fazer? O que eu faço agora? O que eu faço agora? E a resposta que eu falei, conecte-se. Se conecte. Se conecte ao teu filho. Desconecte o teu filho, porque nesse momento ele está precisando do controle total. E ore. Ore a Deus. E essa, pastor, é a minha palavra de hoje. Que educar é salvar. E que educar é diferente de controle total, mas que a gente faça essa educação com conexão, para que a gente saiba responder todas essas perguntas simples. Qual a cor preferida? Qual a comida preferida? E que os nossos filhos sintam prazer com a nossa presença. Foi uma oportunidade maravilhosa de estar aqui. Muito obrigada e muito obrigada pela confiança. Podia passar 8 dias aqui. Queria relembrar um texto com a gente. Engraçado, né? Como as coisas se conectam. Tiago falou sobre conexão, a Leilane veio falar sobre conexão, e o texto que eu tinha escolhido, e o trecho que eu tinha escolhido é justamente sobre conexão. Queria lembrar um texto de Marcos, capítulo 9 e 10, e eu queria que você depois, na sua casa, essa semana, te indicar para você fazer a leitura. Obrigado. É um texto muito legal, porque Jesus está no... Satanás. Ele é sujo. Jesus está num trecho muito legal, e Jesus está fazendo assim, Mateus 9, 10, conta vários... O livro de Marcos, Mateus que eu falei, né? Marcos. O livro de Marcos é um livro muito rápido. Então ele conta as coisas sem muito detalhe. Tanto é que ele dos 4 evangelhos, ele é o mais curto, porque ele conta a vida de Jesus assim, muito rapidamente. E o texto de capítulo 9 e 10, ele vai contando vários lugares, vários diálogos de Jesus, vários momentos, mas o capítulo 9 e 10 segue uma linha. Tem vários momentos curtos, mas tem um trecho que diz assim, eles estavam caminhando de uma cidade para outra, e Jesus pergunta assim, o que vocês estavam conversando no caminho? Eu vi aí os discípulos, o que vocês estavam conversando no caminho? Aí um deles diz assim, não, a gente estava discutindo aqui, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E quando a gente está falando desse lugar de criança, família, nós caímos na armadilha que
de achar que nós somos maiores do que as crianças. Uma das desconexões mais severas que esse texto, inclusive, vai denunciar para a gente, a partir do capítulo 9, e vai caminhando até o capítulo 10, onde Jesus vai terminar com um texto em que algumas crianças, alguns pais querem trazer as crianças para perto de Jesus, os discípulos impedem, e Jesus diz assim, não as impeçam. Não bloqueie o caminho das crianças. Aí Jesus vai pegar essas crianças, colocar no colo e vai dizer, não as impeçam de vir a mim, porque dos tais é, aquele texto que a gente conhece, dos tais é o reino dos céus. E Jesus vai completar dizendo assim, quem não se assemelhar a uma dessas crianças, a essa criança, a criança jamais vai entender o reino. E aí Jesus então está usando esse exemplo dessa relação com os nossos filhos, com a criança, com o menor, para quebrar uma tradição que naquele contexto era uma tradição cultural, mas essa tradição ainda nos acompanha o tempo todo. Que a gente, como sociedade, a gente como pai, como família, como cidadão e cidadã, a gente olhar para a criança como menor. Por isso que é nesse contexto em que Jesus vai trazer a ideia dos pequeninos. É nesse contexto que Jesus vai dizer assim, o reino de Deus é um olhar para os pequeninos. Quem é os pequeninos? Um dos pequeninos citados aqui, as crianças. Outro pequenino que Jesus apresenta nesse trecho, a mulher divorciada. Jesus está relembrando nesse texto que a proteção à vida no quesito familiar precisa preservar a criança e a mulher divorciada. A criança, nesse contexto, não era nem contada socialmente. Ela era contada a partir dos 13 anos, o que a gente chamaria, talvez, hoje, a partir dos 18 ou 16. Ela não era nem contada. A gente viveu essa tradição aqui. A Leilane falou dos 40 aqui, ela está novinha, nós já somos 45 para cima. Nós somos dessa geração em que a criança não participava de quê? Meu pai fazia assim, a gente fazia o quê? Saía do ambiente. 2 adultos conversando, onde estavam as crianças? Não é assim? Nós somos essa geração herdando essa cultura em que o pequenino não é inserido. Então Jesus está traçando esse raciocínio do capítulo 9 de Marcos até 10 para falar vários lugares onde os pequeninos são diferenciados pela sensação de quem é o maior. Então, onde a gente se desconecta? Quando a gente começa a entender que a gente é maior. Que o nosso filho não sabe dizer. Que o nosso filho não está vendo. Que o nosso filho não está sentindo. A gente se sente maior ao perceber que aquilo que a gente está fazendo não afeta os nossos pequenos. Que o ambiente da casa, o ambiente da vivência, o ambiente da fala, o ambiente está totalmente aberto, propício ao filho e à filha receberem toda essa informação. Às vezes a gente acha, né, que o pequenino, ele não tem até uma teoria, tem até uma linha pedagógica que não gosta da palavra aluno, porque justamente traz essa ideia do aluno, sem luz, dizendo justamente que o professor é esse ser iluminado e a criança é esse ser não iluminado. Alumiado, ou seja, que não tem condição de receber luz e precisa de alguém maior para transmitir essa luz. Tem uma corrente pedagógica que nem gosta dessa terminologia, por quê? Porque torna essa divisão entre maior e menor. Quando Jesus vai falar de quem é maior e menor no reino, ele não usa um escravo e um senhor. Ele não usa um juiz e um delinquente. Ele não usa um tenente e um soldado. Ele não usa um pastor e um obreiro. Ele não usa um patrão e um funcionário. Ele usa um adulto e uma criança.
para dizer que o reino não está no adulto. O reino de Deus se manifesta na criança. O reino de Deus se manifesta no menor. O reino de Deus se manifesta naquilo que o apóstolo Paulo mais adiante vai dizer, a loucura. O reino de Deus não se manifesta nos nossos controles, mas nos nossos desesperos. Não vem a partir de um controle onde pelo controle eu tenho a presença, mas na disposição de nos conectar. E você já viu como é difícil a gente se conectar com os nossos filhos? Por quê? Porque a gente acha que já sabe. É difícil a gente se conectar, não é porque a gente não fala a mesma língua, é porque a gente acha que a gente é superior. Acha que o nosso filho já deveria, acha que o pequenino já deveria nos acompanhar, não é? Atendendo uma mãe essa semana, ela disse que agora eu estou conseguindo organizar a rotina do meu filho. E ela estava passando uma dificuldade muito grande com o filho, no quesito tempo, horário. E eu falei assim, como que você descobriu? Eu descobri que o meu filho fica mais calmo se no café da manhã ele prepara o próprio café. Ele quer participar. Eu falei assim, e como era antes? Não, eu queria fazer. Eu falei, por que você não deixava ele fazer? Porque ele faz uma bagunça. Tem hora que ele quer misturar azeitona com ovo cru. E 6 horas da manhã não tem tempo para isso. Mas eu entendi que a minha conexão com meu filho vem a partir de eu me submeter a essa conexão. O reino de Deus, irmãos, é um reino onde o maior não é visto como direção, mas o maior se submete ao menor. Então, quando a gente está dizendo que como pais e mães, ou pessoas conectadas com crianças, e a criança vai ter pra caramba, aqui são 82 crianças por culto. Hoje está tranquilo aqui, tá, Lena? Tem dia que tem 60 adultos e 120 crianças. O povo aqui gosta de fazer filho. Outra coisa não, mas fazer filho, aqui é o seguinte, fez filho, Ministério de Ministério Infantil, direto, tá? A gente prefere o quê? A gente prefere a criança silenciada para que o nosso culto flua, não é assim? Criança na igreja não toma ceia. Criança na igreja não louva. Criança se submete ao nosso culto. Criança não tem nenhuma participação na igreja. Aqui é uma bagunça, já percebeu? Tem dia que dá uma agonia. Os filhos do Totes correndo. Aí junta com os filhos do Tiago. Os 82 filhos do Alexandre e da Suzane, que vai gostar de fazer filho assim na longe. E vira uma bagunça. Eu lembro um dia que a gente estava lá no salãozinho ainda, a filha da Rebeca trouxe, a Rebeca, nossa colega PM também. E como é que é o nome dela? Virgínia. Ela trouxe um carrinho de boneca, uma manta, e o Hit estava tocando louvor aqui, e ela, gente, chega arrepio. Ela trouxe os brinquedinhos dela, abriu a manta no pé do Hit. Lembra, Hit, disso? E o Hit preocupado, assim, eu vou chutar essa menina aqui já já. Ela abriu a manta dela, e enquanto a gente estava cantando, ela ficou brincando ali aos pés do Hit, fazendo tipo um piquenique com a boneca. Eu falei assim, será que esse não é o culto dessa criança? Sabe que quando o Noah, a Luna, o Heitor, a Helena, não estão brincando e tocando o terror, será que ela não está se sentindo à vontade na casa de Deus, cultuando do jeitinho deles? Não é eles se submeterem a nós, mas é nós entendermos que eles estão cultuando a Deus do jeitinho deles? Vai haver uma direção? Sim. Vai haver uma orientação? Sim. Mas percebe? É isso, talvez essa cena que Jesus passou lá quando os discípulos estavam querendo que os meninos ficassem quietos no culto. Jesus falou assim, não. Deixe as crianças.
Essa cena, então, gente, é a cena para a gente entender que o reino de Deus funciona diferente da nossa ótica. Aí. Isso numa presbiteriana do Brasil já... Uma Assembleia de Deus era exorcismo. Percebe, gente? É perceber nos nossos pequenos a manifestação do reino. É entender que a conexão não vem pela superioridade. Não são os nossos filhos que nos conectam, não é o pequeno que se conecta a nós. Nós que nos conectamos a eles. O que Jesus está dizendo é, quando vier a família que enfrenta o divórcio, não é ela se submeter a nós, é a gente servi-los. Quando vier a criança, e a gente está discutindo aqui como que a gente vai gerar um ambiente aqui para nossos filhos com questões de TEA, como que a gente vai criar esse ambiente? Porque não é a criança se submetendo ao nosso ambiente, é a gente entendendo que a gente serve. Deus não pregou o seu reino dizendo vem para o céu, é Ele que veio à terra. Deus não trouxe ninguém para a cura, Ele que se tornou a cura. Deus não falou casa, Ele que se conectou com a gente. Deus não deixou o pequeno à mercê de nada, Ele que veio ao encontro. Então, quando a gente está falando de reino, nesse contexto, lembrando que nós aproveitamos esse momento para falar dos nossos filhos, mas expande para as outras áreas. É lembrar que o reino de Deus não se apresenta a partir do grande, mas ele vai ser apresentado, conectado a partir do pequeno. Amém? Posso contar uma experiência? Vou expor a Luísa aqui, ela vai brigar comigo. Mas que bom que ela não está aqui hoje. Com um aninho, eu fiz uma promessa comigo e com Deus, de que com 15 anos eu conversaria sobre sexualidade com a minha filha, e mais especificamente, isso era 2010? 2010. Mais especificamente, eu que daria o primeiro preservativo para minha filha. Na época, o povo queria me... Até hoje. Mas eu falei assim, cara, daqui 15 anos vai ser muito diferente do que era 15 anos atrás. E eu falei assim, e não é sobre o preservativo, não é sobre a sexualidade, é sobre a conexão. É sobre a conexão. E esse tempo atrás, a Luísa com as experiências dela, e a gente sempre acompanhando, sempre acompanhando, sempre acompanhando, sempre acompanhando. É um tal de Pedro, depois é um tal de Rogério. Aí vem Davi, tá falando comigo. E eu, vamos lá, minha filha, vamos lá, é isso, aquilo. Primeiro amor, vamos lá. E a gente sempre conversando, como é que tá, como é que tá, como é que tá, como é que tá. E tava tudo legal, Fernanda. Tava só no pai, tô gostando. Aí esses dias ela falou assim, pai, o negócio esquentou. Gente, eu tremi nas bases. Pai, não vou abrir porque é íntimo. Mas sabe o que eu gostei, irmãos? Que ela chegou em mim. Pai, sabe o que eu pensei? Pensei em você e na mamãe. É difícil, não é? Porque nós somos a geração do silêncio, né? A única coisa que meu pai falou sobre sexualidade comigo, uma vez que eu aprontei alguma coisa lá, alguma coisa nada a ver, aí ele veio, meu pai me batia, depois conversava. Aí veio, me deu a surra, depois veio, e aí meu filho, como é que você tá? Tô bem. Bateu, aí veio, tal, bateu papo. Aí ele ia saindo do quarto, abriu a porta, aí voltou, fechou a porta e falou assim, meu filho, como que tá a masturbação? Eu nem sabia por esse nome, eu sabia pelo outro. Masturbação, que nome chique. Eu não sabia o que era, por esse nome. Aí ele fechou a porta e falou, como é que tá a masturbação, meu filho? Eu, pai, tá legal. Ele abriu a porta e saiu. Até hoje eu não sei se ele saiu perguntando assim, ele tá fazendo direitinho?
ou se ele saiu, meu filho não está fazendo. Foi a única conversa sobre sexualidade que meu pai teve comigo. E eu vejo a dificuldade dele, da geração dele falar. Então, 30 anos depois, 38 anos depois, minha filha, mulher, com 15 anos, vir abrir que ela quase com um namoradinho, me deu uma paz no coração. Porque não é sobre sexo, é sobre conectividade. A gente estava assistindo, lembrando da sua fala sobre Roblox, a gente estava assistindo esses dias uma reportagem no Fantástico que passou sobre Roblox, não sei se vocês assistiram, e foi muito legal, porque é uma conexão de Deus. A gente quase não assiste Fantástico, não sei nem porque aquele dia a gente estava assistindo, e eu só sei que culminou a gente lá em casa, Fernanda, eu e as nossas 3 meninas, na cama assistindo Fantástico. Do Neida. E não só assistindo Fantástico, mas veio a reportagem do Roblox. Mais uma vez, a gente teve a oportunidade de falar, e aí, como é que está o Roblox? E elas foram explicar, falar. Então, o reino de Deus vem pelas conversas pequenas. A conversa de Deus, o reino de Deus vem a partir das conversas à mesa. Outro momento rico que eu agradeci demais a Deus foi com aquele episódio do Rodrigo Castanheiras, aquele episódio triste aqui em Brasília. Nós tivemos lá em casa também a oportunidade de sentar à mesa num domingo e conversar sobre aquilo. Não caia na pilha, não caia nessas conversinhas, cuidado com seus amiguinhos, cuidado com esse lugar de disputa. Então, o que esse texto, essa história, e obrigado, Leiliane, por trazer essa ideia para a gente, é para relembrar que o reino de Deus é quando a gente se torna pequeno. Então, não considere o seu filho, não considere ele menor que você. Não considere o seu sobrinho menor que você. Não considere uma criança próxima a você menor que você. Não desconsidere quando a criança chamar você para brincar. Porque a criança não sabe dizer saudade. Ela expressa saudade chamando para brincar. Como é triste a gente ver, eu estou nas escolas também há 17 anos, como é triste a gente ver o quanto as crianças estão silenciadas. Elas não estão silenciadas na internet, na tecnologia, no celular, elas não estão desconectadas com o mundo, mas elas estão extremamente silenciadas na conexão humana. Uma história das histórias que a Liliane contou, uma história que me aterroriza até hoje, já tem uns 10 anos que eu ouvi essa história. A Áquila, minha irmã, é psicóloga escolar, e ela contou a história de 5 crianças. A menor tinha 8, e a mais velha tinha 13. 5 crianças de 8 a 13. Os pais trabalhando o dia inteiro fora de casa, e essas crianças ficavam sozinhas. Se juntaram, foram assistir filmes adultos, e depois de assistir o filme adultos, elas foram praticar entre elas. Não é sobre sexualidade, é sobre desconexão. Não é só o que elas fizeram, é o que levou essas crianças a estarem nesse ambiente totalmente desconectadas. Então, se o pequeno está desconectado, reflete a desconexão do grande. Quando os discípulos começaram a perguntar quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, e Jesus corrige esse curso, ele está dizendo, não se desconecte. Não se desconecte. Porque toda vez que a gente pensar em separação por tamanho, a gente está desconectando daquilo que é o reino de Deus. Amém, gente? Vamos orar? Vamos orar? Tem coragem? Quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz do túnel dos desesperados. Uma noite longa para uma vida curta. É que a gente pensa nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nos desafios de internet, de conexão, de mudança. Mas a gente entende, nós precisamos nos submeter ao reino de Deus. Mesmo sentados, eu queria que você orasse ao Senhor. Se conecte com a sua família. Se conecte com a sua mãe, se conecte com o seu pai. Se conecte com a sua história. Se conecte com os seus valores. Abra espaço no seu coração para você sair
para nós sairmos daquilo que a gente acha que é certo, mas que a gente não comunicou, que a gente não expressou, que a gente não tem coragem de abrir. Por mais difícil que seja a conversa com os pequeninos, converse com eles. Converse, olhe nos olhos. Sente novamente à mesa. Escolha pelo menos um dia na semana, talvez o sábado ou domingo, para vocês fazerem uma reunião, uma refeição, sentados à mesa com a nossa família. O Hudson recebe uma pergunta, né? É trabalho? Lá em casa, Hudson, é só o olhar. Mas a gente precisa desses avisos. Se desconecte. Principalmente dessa sensação de que nós somos maiores. Ao encontrar uma mãe solteira, uma mãe solo, um pai solo, entenda que ali existe um pequenino. Quando encontrar uma criança, encontrar um adolescente, ele é um pequenino. Um adolescente querendo namorar, ele é um pequenino. Posso contar só mais uma? Minha outra filha também está querendo namorar. E o namorado é vizinho. E eu putaço. 10 horas na rua. E só vejo o portãozinho batendo e entrando. E eu... Aí a gente estava saindo essa semana. Acho que para ir ao cais, inclusive. Quem estava no vizinho, sentado no meio-fio, só esperando eu sair? O desgraçado. Rondando ali ao redor. Ele errou a hora. Ele achou que eu já tinha saído. Adolescente, gente. Eu que errei. Eu acho que eles combinaram, estavam saindo. E ele adiantou e sentou no meio-fio. E quando eu saio no carro, quem está lá? Com a cara de pastel me olhando. O genro. Eu falei assim, bicho, eu vou fechar esse vidro aqui. Desculpa, tá? Quem é visitante aqui. Eu vou fechar o vidro e vou fazer só assim para ele, ó. Aí na hora eu falei assim, gente, não é sobre ele. Não é sobre... É sobre o pequenino. Se eu não conversar com esse cara, se eu não conectar ele com a minha filha e nós, minha filha vai ficar no Roblox sozinha. Abaixei o vidro. Falei, e aí, genro? Já abriu o sorrisão. E depois eu descobri que ele falava para Nanda, seu pai não gosta de mim. Já pensou se eu alimento isso, gente? Pensou? Eu seria o maior, achando que estava o quê? Não, meu genro. No outro dia já peguei o WhatsApp dele. Já mandei mensagenzinha. Faz sentido, gente? O reino de Deus é quando a gente se apequena das nossas presunções de grandiosidade. Então, não é rebaixar, é assentar. Como que a gente conversa com criança, não é? Amém? O reino de Deus é sobre isso. Então, ao encontrar uma família, ao encontrar alguém, lembre que o reino de Deus é um reino para pequeninos. Onde a gente segura na mão, onde a gente puxa. E aí, conversando com a Fernanda, né? Falei assim, mas eles são bobinhos, né? Eles pensam que a gente não está vendo. Não é? A gente está vendo tudo, a gente vê tudo. Então a gente escolhe estar junto. A gente escolhe estar perto. A gente escolhe ir. A gente escolhe dar. A gente escolhe doar. Porque a gente já tem e agora a gente diminui para abraçar os nossos irmãos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida da Leiliane. Obrigado pela vida do Hudson. Obrigado, Senhor, pela Sofia. Obrigado por essa história. Obrigado por essa casa. Obrigado por essa missão que o Senhor tem dado a essa casa. Essa missão tão gloriosa. Em meio a tantas, ó Deus, ó Pai, realidades, em meio a tantos espinhos, solos rochosos, em meio, Senhor, a tanto sol quente,
Em meio a tantas demandas difíceis, o Senhor tem dado graça a essa família. Eles estão aqui, Senhor, e ministraram tanto ao nosso coração nessa manhã. E eu quero, com todo o nosso coração, lembrar ao Senhor para nos ajudar. E nos lembrar, Deus Pai, de permitirmos essa ajuda do Senhor. Lembrar que o reino de Deus é um reino de pequenos. Não é um reino de quem disputa quem é maior, mas é um reino onde todos se dispõem a servir o menor. Então, nessa manhã, ajuda a gente a olhar os nossos filhos. Deus, ajuda a gente a olhar as crianças que são abusadas sexualmente. Ajuda a gente a olhar as crianças que não têm o pai no RG. Deus, ajuda a gente a olhar as crianças que querem um abraço. Deus, que olham em nós aquilo que elas não tiveram em casa. Ajuda a gente a olhar aquele casal que está morando no mesmo bloco que a gente. Deus, que estão perguntando para a gente o tempo todo o que eu faço. Deus, ajuda a gente a abrir os nossos horizontes para entender que a gente está no trabalho, a gente está na casa, a gente mora no bairro, a gente mora na casa, a gente mora no apartamento, a gente trabalha nesses lugares. Não é só uma questão de nossa vida, mas é questão que nós estamos ali enviados também pelo seu Espírito a administrar e a manifestar o amor em quem está ao nosso redor. Deus, quantas mulheres, Deus, estão sofrendo a violência interna em casa. Deus, quantas crianças de 7 anos perderam a mãe, Deus, por um feminicídio, Deus, pelo marido da mãe. Quantas crianças de 7 anos vão para a escola e manifestam que não querem voltar para casa porque a casa tem violência, porque a casa não tem afeto. Quantas crianças estão indo à escola e devoram a merenda porque não tem o que comer em casa. Deus, quantos filhos, quantos adolescentes, ó Deus, estão desconectados de pai e mãe, de irmãos, de amigos, e vêm no jogo, e vêm na internet, vêm na pornografia, vêm no crime, vêm, ó Deus, no tráfico de drogas. Uma conexão de afeto. Restaura, Senhor, o nosso conceito de família. Ó Deus, para que o conceito da internet, o conceito da criminalidade, o conceito, ó Deus, ó Pai, da promiscuidade, não adultere o conceito de família. Restaura, Senhor, no nosso coração, o amor, não pelos nossos filhos, o amor pelos pequeninos. Deus, gere no nosso coração essa consciência de que o reino não é um lugar de grande, mas o reino é um lugar de pequeno. Ajuda a gente a perceber que os nossos filhos estão ansiosos, estão roendo unha, estão dormindo muito tarde, acordando muito cedo, não estão descansando. Ajuda a gente a perceber que os nossos pequeninos estão fazendo perguntas que para eles são importantes. Tira, Senhor, esse senso de grandiosidade do nosso coração. Ajuda a gente a entender que tudo que a gente passou agora serve para a gente ajudar os nossos pequenos. Ó Deus, eu quero fazer uma oração especial para nós, os quarentões, que viemos de uma cultura familiar e social permeada pelo silêncio. Nossos pais falavam um pouco com a gente. Nossos pais, muitos pais, não tinham acesso à comunicação. O afeto era mais estrutura, o afeto era roupa, o afeto era casa, era trabalho. Mas havia pouco diálogo e pouca conexão. Ajuda a gente a romper essa nossa cultura, para que a gente não repita o mesmo ciclo. Ajuda a gente na mesa a olhar os nossos filhos. Ajuda, Senhor, no carro a desligar o som e a gente conversar mais. Deus, ajuda a gente no dia a dia a diminuir os ruídos externos, para que os nossos filhos, ao terem experiências difíceis, voltem para nós, para tirar as suas dúvidas e contar, seja qual for o episódio. A gente quer agradecer ao Senhor por essa manhã, e que o Espírito do Senhor amoleça o nosso coração.
para que o Espírito do Senhor amoleça o nosso coração, para que a gente receba o Espírito da adoção e que a gente adote filhos, que a gente adote crianças, que a gente adote os nossos sobrinhos, que a gente adote as crianças do nosso condomínio, que a gente adote os amigos da escola, que a gente adote, Senhor, os filhos dos nossos funcionários, para que a gente adote, Senhor, os pequeninos que estão à nossa volta o tempo todo. Quebra o nosso coração de pedra. Traga, Senhor, um coração pequenino para se conectar com os pequeninos. E é o que a gente agradece e clama ao Senhor nessa noite, nessa manhã, no nome de Jesus.